Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui nos estúdios da ADEB, na ADEB TV, e iniciando esse podcast, esse ADEBcast, para mostrar um pouco mais sobre o nosso trabalho, para ter conversas interessantes com pessoas interessantes, mostrar o que Deus tem feito através das nossas vidas, o que Deus tem feito em nossas vidas, e para nós trocarmos algumas ideias. Aqui comigo está o Rafael Dourado. E aí, pessoal, beleza? Vamos que vamos, né? Também está o Oséias Pitt, Oséias Freitas. Tamo junto nessa aí. E nós estamos aqui para trocar várias ideias, né? Para receber novas ideias também. E assim a gente vai seguindo e mostrando para vocês cada vez mais o que Deus tem feito em nossas vidas, o que Deus está fazendo através do nosso trabalho, né? O Oséias como diretor musical da ADEB, diretor musical da ADEB também aqui na sede. Rafael Dourado como diretor de TV, nosso coordenador da ADEB TV. Brabo. Né? Eita! E nós estamos aqui apenas para nos confraternizar, né? É isso dizer aí. assim. Tem muita história aí pra contar, né? Tem muita coisa Nos que comunicar pode, também, né? muita coisa que pode acontecer, muita coisa que ninguém sabe. Às vezes vê a gente ali, ou às vezes nem vê a gente também, né? Mas vê o que nós fazemos. E a gente está aqui para contar um pouco mais de como aconteceu nesse primeiro episódio, de como aconteceu desde o início, de como vem acontecido, o que Deus tem feito, pessoas que saíram, pessoas que voltaram, e assim vai, né? Vamos lá, quer começar por onde? Eu acho que era bom, né? A gente se apresentar, né? Como é que a gente... De novo. Mas do começo mesmo, assim, né? Como cada um chegou aqui. Exatamente, eu acho Eu que... cheguei aqui quando eu nasci. Caramba, já tem quantos anos isso? 33. Eita, ele tem 33 anos. E você, Oséias? Ei, calma aí. Vou fazer 33, dia 25. Exatamente, dia 25 Calma aí. agora. Tem uma deixa- diferença muito grande aí, né? É verdade. E você, Oséias? Oséias, como é que foi aí, cara, essa história? Como é que você veio parar aqui na DEB? Como é que foi? Tem uma história por trás? Ou caiu de paraquedas? Não? Diga aí, cara. Eu acho que caí de paraquedas. Inclusive, eu vim conhecer aqui o Ministério justamente por causa do Dourado, né? Eu era lá hoje é a DETAG, né? Mas é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Desde 96, mais ou menos, eu era de lá. Tadinho, hein? 96, mano. A galera de 94 aí pra cá, ó, peguei no colo. E eu era de lá esse tempo todo. E morava ali na QNL, na famosa Chaparral. A gente era vizinho, a gente não se conhecia, né, Dourado? É verdade. Eu morava na 22, eu morava ali na 24. Eu morava na Via 31, tu morava em qual? Conjunto E. É verdade. Em frente ao Colégio ali, 16. É. E a gente se esbarrou aí, né? Sempre tocando em igreja, congresso. Acabou que coincidiu da gente se encontrar, acho que foi na QNJ, não foi na 38? Foi num, se eu não me engano, foi num retiro. Foi num retiro onde o nosso amigo Boy, final do Boy aí, que verdade. Deus o tem aí, ele chamou para ir para um retiro e foi assim, do nada. A gente tava lá, foi no futebol, jogando futebol, que eu me lembro foi no retiro. Bota fé. Foi no retiro. Tem ligação com a 38, né? Porque na época ele era de lá, né? Exatamente. Da QNJ 38. Eu lembro que o Dourado me viu, a gente conversou e me chamou pra tocar lá, né? Lá na 47. Foi o Rafael fez essa ponte, né? Fez essa ponte e tal, e a gente estava ali, acho que tocando, aí tava tocando violão depois ali no final, né? Era bem naquela época da Batista Ebenezer. Verdade. A gente tinha aquela alma fonte, né? Fonte, bom pra caramba. Tocando, o cara já tocava tudo. O cara já sabia tocar as músicas tudo, já a gente ficou ali impressionado ali com o Oséias ali, né? E eu acho que teve esse convite aí, se não me engano, eu nem fui nesse convite. Eu acho que a gente foi se encontrar em outros. Não tenho certeza, mas acho que é por aí. Mas a ligação aqui com o Ministério, eu acho que foi através do... Peraí.
rapidinho. Antes do ministério aqui, tem um negócio. Por que Pete? Pois Pete, é, Pete, pois é. Bem lembrado. De onde é que tirou isso? Se seu nome não tem isso. É verdade. Quem foi que inventou essa história? Conta Cara, pra gente. esse apelido aqui, bem lembrado, hein? Muita gente pergunta e não dá pra explicar assim, né? Então vai ficar aí registrado. Eu herdei esse apelido do meu tempo de Madureira, né? Lá da Igreja da Madureira, Igreja do Relógio, né? Eu era da congregação da 22 e na época tinha um congresso de adolescentes lá. E Como é que era? Conadete. Conadete, Né? exatamente. Tinha um Comadete, que era dos jovens. Eu ia falar o Conadete. Nadeb. O Nadeb é daqui. E eu tocava, né? Tocava bateria e... Pra quem não sabe, eu comecei tocando bateria. E tocava teclado e cantava. Minha irmã também cantava. Cara, é um multiuso. Bombrilzão. E nessa época, igual hoje, os congressos, o pessoal recrutava, né? Os adolescentes para fazer Sim. parte do conjunto. E eu comecei cantando lá, fazendo back. Depois eu toquei bateria. Que irmã? A Esté? Esté. A Esté, né? Esté, inclusive, eu sei que vocês vão assistir isso daí. Quero deixar aqui um abraço, pessoal lá de casa, minha família. Depois a gente vai falando mais aí. E ela cantava muito bem, canta até hoje, né? Diga-se de passagem. Sou suspeito para falar, mas é verdade. Tem uns vídeos seu cantando com ela, não tem? Tem. No A seu gente, Instagram? a gente era que nem Daniel e Samuel, filho. Ó. Mas era legal. E nessa época, eu tocava teclado também e recebi um convite lá, né, pro pessoal para tocar no congresso, né, dos adolescentes. E nisso tinha um pessoal que tocava lá, né? Eram os titulares, né? E a gente tocava nos congressos e conhecia aí a galera, o famoso Cláudio, né? Cláudio Gomes. Cláudio Gomes. Que tem o apelido de Pete. Para quem não sabe, ele é o tecladista aí da Disco Praise, né? Somos grandes amigos até hoje, todo mundo aqui conhece. E mais gente daquela Fera. época, né, Dourado? É. Fera. Tinha o Irmão, Ronaldo, como é que era o nome do Didinho. irmão dele mesmo lá? Era o... Eu esqueci o nome dele. Esqueci, fotógrafo, né? É. Não, do irmão do Pete. Joel, né? Júnior. Joel Júnior, Verdade, isso. verdade. Eu lembro dele também. Gente boa, Não, levava a ela era gente... muito boa, Ele que sim. levava a gente pra casa. A gente ia pros ensaios, de madrugada ele que levava a gente. Joel. Verdade. Gente boa pra caramba. E eu me lembro que nessa época, eu comecei a tocar lá, por quê? Porque nessa época, a Disco Praise, que na época era Asis, né? Asis. Começou a estourar. Eles começaram a receber muitos convites, agendas. E como eu tinha tocado nesse congresso dos adolescentes lá com ele meio que pegou uma certa confiança e falou, mano, eu preciso de alguém para estar aqui quando eu não puder estar aqui na igreja. Pô, queria que você me ajudasse e tal. No começo eu fiquei meio com medo, mas depois eu fiquei muito feliz, né, com o convite, porque, igual a gente sabe, a gente está aqui hoje, mas a gente, pelo menos eu e o Dourado, o Eliel sempre foi daqui, mas a gente sempre foi de congregação, né, Dourado? Sim, sempre, Então, sempre. a gente sabe do Igreja com 47 membros. A QNJ 47 era conhecida a igreja com 47 membros. Nunca passou de 50, não lembro. Tem muitos anos que eu não vou lá, mas sempre foi uma igreja pequena, que tinha problema com vizinhos e tal. Verdade. Eu lembro de uma história de uma pedrada lá que deram na janela. Foi. Meu pai com a pedra passou raspando a cabeça dele lá. E nessa época... Mas a 47 que é do nosso ministério. Isso. Ministério, é verdade, lá na QNJ, né? Isso. E concluindo aqui, continuando, né? Eu lembro que nessa época eu tinha até um pouco de receio, né? Porque eu morava um pouco longe e ficar indo para lá, às vezes ia de pé, às vezes ia de ônibus. Gente muito novo, né? Mas queria estar lá. Então, E era bem tranquilo, né? Chaparral, né? Bem era tranquilo, tranquilo. né? não tinha pelo que se Cidade bem preocupar, pacata, né? né? É verdade. De Então, pouco menos de 50 habitantes. Rapaz, o negócio lá era esquisito. Aí, nessa época, eu comecei a frequentar lá, né? A sede. Acabou que depois de um tempo eu mudei para congregar lá, porque, de fato, eles viajavam muito e eu fiquei lá um tempo. Conheci muita gente bacana lá. E como o apelido dele, voltando aqui para a história do apelido, ele era o Pete, né? Uhum. Pete das teclas. Quando ele saía, eu ficava, o pessoal começou a me chamar pelo mesmo apelido. Sim. Então... Só que tinha episódios que tava nós dois. Mas era só... Não, eu vou chegar aí. Vou chegar aí. Tinha episódio que tava nós dois. Você era tipo o Pit 1, tinha um Pit 1 e o Pit 2? Como é que era essa história? Ele era Pit 1. Aí chamava Pit e olhava nós dois. Aí o pessoal, não, vamos diferenciar isso aí. O Claudão, amigo nosso aí, cegão. Deus o tenha. Ele falou, não,
faleceu o ano passado, né? Foi. Gente boa demais. E ele falou, vamos separar esse aqui. Esse aqui vai ser o Pete e esse aqui vai ser o Black Pete. Pronto. Resolvido. Até hoje, nessa época eu criei e-mail com esse apelido, porque o pessoal não me chamava mais pelo nome. Era pelo apelido, tanto é que... Principalmente o senhor Leandro Narcísio, né? Exatamente. Black Pete. Para quem não Nossa, conhece aí Languinho. o Languinho aí, o Leandro Narciso. Ele vai estar aqui, né? Eu acho que ele é uma pessoa Tem que muita gente boa para vir aqui. faz questão que esteja aqui. Vocês vão curtir. Foi isso, nessa época, pela proximidade com eles, né? O pessoal da Disco Praise, pelo Pete, principalmente, herdei o apelido. Que eu acho que sou mais conhecido pelo apelido que pelo nome. Ah, mas com certeza. Até pra mim, às vezes, quando alguém me chama assim pelo nome, opa, não, sou eu. O próprio Denis te chama só de Pete, né? Sim, Denis. Assim, quem é que você sabe que só quem te chama de Osés aqui mesmo é a gente. É os antigos. É, um ou outro. Um ou outro, Eu Depende só te... da formalidade, né? Do O pastor te chama de Osés. pastor me chama. Isso. Eu ia falar isso agora. o me nosso chama pastor pelo Sival chama o Pete de Osés. Osés. nome. Não, ele chamou. Ali. Não, mas ele não porque- me chama de Rafael, não. Ele me chama de Dourado. É porque ele gosta de falar que você tá dentro da aquário. É. Essa piada já tá antiga, já viu, pastor? Vamos parar, viu? Tem todo um Vamos carinho trocar. aí, né, envolvendo. Vou continuar. E é isso. Inclusive, eu ia até fazer uma piadinha aqui, mas não tem problema não. Vou É. passar batido. Continua. E como, Então, que você esse- chegou, como que você chegou aqui no nosso ministério? Como eu cheguei aqui, igual a gente estava falando anteriormente, né? Foi através do convite aí do Dourado. Eu lembro que, sim, o que é bem fresco na minha memória eram os pré-congressos que tinham nos setores, né? Que eram muitos setores. Não, foi na verdade antes. eram poucos. Não, acho que a primeira vez que a gente tocou aqui junto do ministério foi numa vigília. Caramba, aí você foi lá longe, Dourado. Foi numa vigília, cara. Foi Na numa... Samambaia. Exatamente. Cara, é verdade. Eu, você e o Luizinho com o setor 1. E aí lá nós conhecemos o Leandro. Verdade. Lá Samambaia, eu lembro disso. Foi numa vigília, que é a primeira vez que você tocou comigo, porque você me devia. Você me devia. Eu já fui um monte de vigília com esse rapaz aqui. E a gente cortava ali o Recanto, a Samambaia também. Teve uma vigília que foi eu, tu, seu irmão, a Esté, que a gente voltou com os pés cheios de lama. Caramba. Cheio de lama. Isso foi lá na Samambaia, lá na... Foi lá no 400, longe, lá embaixo. lá embaixo. Nessa época o Riacho Fundo não tinha nem asfalto, né? Não tinha. A gente morava lá e era... É isso aí, bom. Então, tô velho, mas acabou o cabelo, mas eu lembro verdade. de muita coisa. Então foi bem antes. Agora, assim, que eu tava falando que eu me lembrava, era dos pré-congressos, assim, eu já tava falando já próximo da minha ligação de ter vindo pro ministério, né? Que era a época do Beck lá da Santa. Não, mas aí você já tava com a gente já. Aí a Tava Santa... ainda não, Dora? Tava, não tava o quê? Rapaz. Quando você decidiu, foi nos ensaios. Foi nos ensaios. Dora tá com a memória Não foi de elefante. foi quando a gente conheceu o Eliel. Nos ensaios. Quando você veio pro ministério. Vixe, Sim, nem eu sei foi- como é foi que eu co- fui parar no back. Não lembro. Foi, como foi. foi. Rapaz, se for, Quem se foi que for, me se chamou for pra cavucar, Beck? tem história, viu? Pro back do setor 1. Foi a Sandra que te chamou. Foi? Foi a Eu também Sandra. acho que foi. Foi a Sandra que te chamou. Eu acho que foi. Foi. Meu Deus. Cheguei aqui, o Eliel já tava, né? Eliel Já tocava tava. Ele é com cosvailzão de SP76. 188 teclas, assim, né? Era só 76. cara. É, mas, rapaz, a gente tinha que dividir com um carro lá, com aquele troço lá. É verdade. Foi nessa época. Lembrando que esse case existe até hoje, viu? E ele tá bem ali. Eita, pô, esse case é bom. Esse case é bom. Rapaz, eu fico pensando como é que Que cabia ano? aquele tanto de gente dentro daquele carro. E o ano era o 2004. 2004. 2004, foi. Meu Deus. Foi que 2005 foi a primeira vez que a gente tocou junto. No congresso, o primeiro congresso. Inclusive, tem um parêntese aí. O pessoal, pegando um gancho na historinha, o pessoal costuma associar muito, tipo assim, que eu sou baiano, né? Que eu sou da Bahia, por quê? Porque nessa época foi quando minha Mas família... por que as pessoas associam isso? Vou contar aqui agora. Não, tem um motivo do porquê que as pessoas acham que você é baiano. Eu Por vou quê? contar aí.
Não é da personalidade, né? Ah, tá. Entendi. Eu sou tranquilo mesmo, mas o que acontece? Nessa época aí, Dourado, acho que nesse meados aí, né? Acho que 4, 5, foi quando a minha família foi embora daqui, né? De Brasília para Bahia, Luiz Eduardo. E eu fui, né? Família. Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive, um abraço aí pro pessoal de Luiz Eduardo Magalhães. Eu sei que vocês vão ver isso aqui também. Então, fica registrado Só aí. tem gente boa lá. Eu tô devendo lá uma visita lá. Verdade, eles cobram, hein? Poxa, tem que ir lá comer o famoso pachá, né? Né? Que a Raimunda lá sempre chegava lá pedindo um pachá, né? Me vê um pachá aí. Depois a gente conta a história do pachá. Vai ter oportunidade. Olha. E nisso eu fui e fiquei lá 10 meses. 10 meses. E nisso os meninos aqui, vem pra cá. E eu lá, meio que fico aqui, fico lá. Mas na época a gente sonhava, né? Empolgado com a coisa da música, com a coisa da igreja. E eu via aqui como um lugar, tipo assim, apesar de ser uma época que a gente não tinha tanta oportunidade, mas era legal a gente estar perto, né? A gente estar junto. A gente ensaiava muito, às vezes nem tocar, né? Mas era muito mesmo. Muito. Eu lembro que a gente vinha para essa igreja. Eu lembro daquele dia que a gente... Mas esse já foi depois. Mas eu lembro daquele episódio que teve um pré-congresso lá no Setor 3. Lá na Asa Norte. E a Cassiane ia estar aí. E a gente ensaiou. E todo mundo empolgado. E ensaiou. Vamos tocar com a Cassiane. Chegou no dia... Não, vocês não vão tocar com a gente, não. Vocês vão ficar aí. Todo mundo triste. Fazer o quê? Então, ensaiamos para não tocar. Isso era comum. Mas por que não tocaram? Oi? Por que a gente não tocou? Você lembra? Eu lembro. Ah, é? Conta aí, ué. Não, conta tu, se tu tem coragem. Não, uai, conta. Ah, porque simplesmente foi o Jairinho, né? Não permitiu ver aquele monte de menina ali que a gente era muito novo. A gente era muito novo. Acho que o mais... Eu acho que na época eu devia ter uns 17 anos. Por aí. Acho que se brincar você tinha menos. Acho que se brincar tinha menos. 17. A gente era muito novo. A gente era muito novinho. E aí, o que acontece é que não deixaram... Ela cantou, né? Engraçado que tudo ensaiadinho, os Tava bonito, vamos falar. Tava top. Tava top. A gente não tinha conhecimento nenhum de VS, essas coisas, né? Era tudo na mão. Metais, eu lembro que tinha metais. A banda tava completinha. Percussão. Os backs. Mano, era diferenciado. Eu acho que a raiz, assim, pegando outro gancho aqui, do certo reconhecimento que a gente tem hoje aqui no Ministério, falando da música, vem desde aí, né? Sim. Que a dedicação que a gente tinha com o ensaio. A insistência. Isso. Né? E a galera vinha mesmo. Eu lembro que ninguém tinha carro na época. Ninguém. Então, para vir para ensaio, era um rolê. Assim. Não, de pé, de longe, todo mundo dormia na casa do outro. Dormia na igreja. Dormia na igreja. Dormimos na igreja. Isso que eu quis dizer com muito tempo de ensaio, né? A gente vinha para cá na sexta e tinha que ir embora segunda. Na quinta. Caramba. No começo a gente fazia lá em casa, né? Era lá na QNJ. Eu tocava o Osésio e o Eliel, no mesmo teclado, assim, ó, lá na QNJ, ó. o Eliel de um lado, o Osésio do outro, aqui, o Leandro, o Vinícius. Vinícius lá, nosso amigo Chibas, grande Chibas, tá aí, nosso amigão também, pessoa boa também. E era aquela meninada toda lá, e aí ia lá pra casa, dormia, saía, tipo, também, assim, acho que sábado, lá de casa, a gente vinha aqui pra igreja. Comia aquele feijãozinho preto lá. Aquele feijãozinho preto lá da irmã Lia e tal. E aí a gente começou a vir pra cá. Aí quando a gente veio pra cá, aí a gente vinha na quinta e só voltava pra casa na segunda. Era verdade. Deus me livre. Dormia naqueles colchonetezinhos que tinha lá em cima. Lá em cima, onde é ali a sala dos adolescentes, né? Onde era a antiga sala dos adolescentes. Não teve canto que a gente não dormiu aqui. É sério, porque já foi no prédio anexo, já foi na sala dos adolescentes, com um monte de colchão lá. Já foi no estúdio, onde é o estúdio hoje lá. Sem coberta. Dentro do case. As cobertas eram os colchões. Não faltou foi o lugar.
Até nos bancos a gente já dormiu. Já, até nos bancos a gente já dormiu aqui. Então, quem vê cara não vê o corre, né? A E gente... o pastor ligando atrás do Eliel. Cadê Direto. você, Léo? Tô na E igreja. era legal que o Eliel sempre queria estar com a gente, né? E ficava lá mesmo. Eu acho que dessa época, assim... Acho que tinha um Languinho, né? Que dormia bastante também ali na época. Sim. Já tinha o Luizinho, só que o Luizinho não era tanto de ficar, né? O Luizinho veio depois, né? O Luizinho veio Depois? congregar aqui depois. Ele ainda ficou um tempo na QNJ. Ele ficou um tempão ainda lá. É verdade, E aí é depois verdade. que ele Esse veio, eu episódio aí. acho que ele veio depois, assim, um tempão não, mas eu acho que ele veio pra cá em 2006, final de 2006 que ele veio pra cá. Que ele ainda ficou lá na 47. É verdade. Eu saí da 47 a pedido do chefe. Que aqui teve um, saiu vários músicos aqui na época, não foi? Foi quando tava começando a orquestra também, aí quem tocava bateria que era o Beto. Aí ele saiu, eu acho que ele se afastou dos caminhos do Senhor. E aí o Eliel tava começando a tocar, tava se envolvendo com a gente. E aí, naquela empolgação da gente tudo ali, tá aqui todo dia, né? Aí, Rapaz, vamos era congregar todo lá dia com a mesmo. gente, dá ajuda a nós lá. Então, vim. Eu lembro que a bateria daqui era uma CPzinha preta. 13. Com as peles dentro Não, de era leite. 12, 13 e 16. As peles tudo. Umas ervas que a gente saia som de nada. Tum, tum, Meu tum. Deus. Bom, hein? É. Rapaz, não, quando passa o filme na cabeça assim que a gente lembra de como que era. Como que eram as coisas aqui, como que era a questão de som, como que era tudo. Aí vê como que é hoje. E as caixas, tudo na lateral. As caixas eram pela lateral, né? Espalhadas pela igreja, tinha umas 10 caixas. Aquele famoso som de shopping, né? Exatamente. As caixas gigante. E aí não tinha, né? A base não era microfonada. Então, por exemplo, o teclado era no cubo, aí tinha um cubo do teclado lá. Era. E esse cubo mandava o som para a igreja inteira. Guitarra no cubo, baixo no cubo, tudo aqueles cubos da Stanley quadradinho. Sim. E os volumes regrados. E é aquilo ali. O batera dublava. Quem tava lá atrás lá, eu não gostava, assim, eu admito que eu não gostava de vir pra cá porque a gente não ouvia nada. A gente não Enjoado, isso é música enjoado. Eu vou até pegar um gancho aqui. E fazer uma pergunta aqui pro Eliel, né? Assim, às vezes, muita gente vê aqui como é que a coisa anda aqui hoje, né? No ministério, o tamanho que isso se tornou, né? Mas não sabe a história de onde começou algumas coisas. Aí eu queria que o Eliel contasse um pouco. Vixe. O Eliel, além de ser um excelente sonoplasta, né? Nosso técnico de som aqui, diretor da coisa toda. Agradecido. O Eliel tocava, né? Tocava também. Tocou muito tempo teclado aí, tocou bateria há muito tempo. Isso aí, quem é da galera mais de agora vê, né? Conhece. Mas esse lado dele aí, da sonoplastia, muita gente não conhece, não sabe de onde veio, de onde se iniciou, como ele começou. Eu queria que ele falasse um pouquinho de como é que foi essa história aí. Fala que eu te ouço. Não, tudo... Nasci, quando eu nasci, meu pai já tinha assumido, né? A presidência. E sempre fui envolvido. Eu sempre fui muito curioso. E eu lembro quando eu me lembro, desde a época que eu me lembro, quem cuidava do som aqui era o Roosevelt. E a igreja tinha aqui na igreja tinha uma cabine de som que era lá em cima da galeria. E lá tinha uma mesa maqui de 24 canais. E dali mandava fiação pela parede. Toda a fiação do som era através da parede e tudo mais. E mandava o som todo. Aí tinha uma instalação bem assim. E eu sempre fui muito curioso. E eu ficava lá. Eu adorava ficar lá na cabine desde moleque. Eu adorava ficar lá. E eu perguntava: o que é isso? Pra que serve esse botão? Que é esse menino chato que fica do lado assim? Curioso, pentelhando lá. Ficava lá. E o Russo, um abraço pra ele, sempre foi muito paciente. E ele me falava: não, isso aqui serve pra isso, isso aqui serve pra aquilo e tal. E até que eu comecei a estudar piano. Minha mãe e meu pai me colocaram para estudar piano no Conservatório de Música de Brasília. Eu tinha 9 anos de idade. E aí eu comecei a estudar piano erudito, piano clássico e tal. Aí foi quando surgiu a orquestra,
quando surgiu a primeira orquestra na direção do Paulo Mosquito, maestro Paulo Mosquito. E aí comecei a estudar, comecei a aprender cifra e fui me envolvendo mais, né, me interessando mais nessa área. E fui tentando aprender. E o fato de querer aprender foi quando eu fui conhecendo o Dourado, fui conhecendo o Oséias. E vocês sempre foram mostrando, ó, escuta isso aqui que é bom. Ó, escuta esse aqui. Então eu comecei a escutar muito jazz, comecei a escutar muito instrumental, né? O Fusion, que o Dourado adorava. Dave Weckl. Só existia Fusion pra mim, viu, pessoal? Oh, besteira. Douradinho Fusion. Então, só que isso foi despertando esse lado, né? Porque a gente tocava e por mais bonito que fosse o arranjo, mais bem preparado que fosse, a gente tocava ali, mas não tá legal, não tá igual aquele DVD que eu escutei ontem, que eu vi ontem. Ah, não tá. E eu comecei a me interessar. Poxa, como é que a gente faz para deixar o som da bateria desse jeito? Aí, tem que microfonar. Tem microfone? Não tem. E aí começamos a procurar, né, a ver o que dava para melhorar, como é que era a questão na atualidade. E sempre conversando com o pastor, e ele sempre disposto. A gente tem que dar tudo isso que nós conseguimos até hoje, também é graças à visão do pastor, né? Porque ele teve ele teve a visão de investir na área musical da nossa igreja. E se não fosse por essa visão dele também escutar, né, e saber de entender os processos, logicamente ele não vai saber tudo, sim, mas precisava disso, para a gente chegar nesse resultado aqui, a gente precisa de um microfone e tal. Para chegar nesse resultado aqui, eu ia mostrava os DVDs para ele. Eu mostrava os DVDs para ele. Eu pegava o do Renascer Praise, Kirk Franklin. Nossa. Aquele do Kirk Franklin. Eu falei, aí, pai, isso aí que a gente tem que fazer lá na igreja. Ele, não, pai. Eu insistia. Ele, e como é que faz? Ele gostava, ele achava bonito. Aí, o Victorino Silva, a gente assistia muito aquele DVD do Victorino Silva, ele Curitiba, chora. né? Aí, exatamente. Aí eu falei, aí, pai, tá vendo? Tem condições da gente fazer isso lá na sede, mas tem que mexer nisso aqui, tem que mexer naquilo ali. Até que ele foi, não, realmente a gente precisa, vamos mudar. Aí a gente trouxe, eu fui aprendendo mais, fui me interessando mais, fui estudando mais sobre o áudio, como funcionava e tudo mais. E a gente foi se dedicando nisso aí. Eu lembro que por várias vezes tinha, não sei se vocês vão lembrar, tinha aquelas caixas da JBL, aquelas porque as caixas da igreja era 2 falantes de 15 com um drive, né? A caixona grandona. E aí tinha umas outras caixas que eram um falante era do mesmo modelo, só que era um falante de 15 e um drive. E aí eu lembro que uma vez desceram 2 caixas era aquelas menorzinhas, né? Aí eu lembro que uma vez desceram 2 caixas daquela lá e a gente pegou, a gente conseguiu uma mesa, colocou, virou pra igreja. Mas vem cá, aquela mesa apareceu da onde, velho? Aquela Behringer prata surgiu como? Caramba, Behringer prata, eu não lembrava. Porque foi aquela batera lá foi aquela mesa que começou a microfonar a batera lá em cima. Foi. Eu não lembrava dessa vez. Você tem uma memória aí. Eu lembro. Tá com memória de elefante. Como é que foi que aquela mesa apareceu? A gente comprou. Não sei, eu não lembro de ter comprado. Ela apareceu. Só lembro de ter vendido e que ela foi pra Bahia. Assim, Foi? que era, a gente pegava toda, microfonava a batera, pegava a saída do teclado também, ia tudo numa mesa e saía num canal só. Ia para um canal só lá para a mesa, porque tinha uma entrada auxiliar que ia para a mesa lá em cima. Não, eu lembro, a gente era tão leigo na parte de áudio, que essa mesa, eu lembro que ela tinha lá um negócio de sub, né? Achava que lá era o grave lá. Aí sub, aí o Dourado falava, não, aqui, ó, esse aqui que é o grave, ó, aperta aqui que é o grave. Depois a gente foi entender que não significava grave, era subgrupo. Nada. Exatamente. Eu falava, pô, Dourado, não tá mudando não. Exato. Tô apertando aqui, mas não tá dando grave não. Olha aí o subzão aí. Sim, né? Verdade, bem lembrado.
a gente conversou com o pastor e ele autorizou uma compra dos microfones de bateria. Primeiro foi a troca da bateria. Não, esses microfones ele trouxe de fora. Foi, verdade. Quando ele foi Foi na fora. primeira viagem dele dos Estados Unidos. Foi, ele trouxe um kitzinho ele da trouxe um kit Shure. da PG. Rapaz, da, o pastor tava com a visão mesmo, viu? Tava. Ele trouxe, eu falei, pai, Olha aí. compra um kit de microfone de bateria. Ele trouxe de lá. Que veio até com os cabos. Foi. E Esses aí, cabos durou até só que pouco não tempo aí. tinha. Ainda tem. Olha aí, Ainda tô tem falando. tem uns 2 remanescentes desse kit aí. Tô falando. E tem uns 2 microfones remanescentes desse tem os dois. Tem. Bom, E isso a gente tá falando de quê? De... Final de 2005. É, muito tempo. Tá, 17 inclusive, anos. a gente tem registro, não tem? De coisa que a gente gravava dessa época? Era que Tem umas O Eliel fotos. gravou. Eu lembro que o Eliel gravava No MD. MD. No MD, teve umas gravações de MD. Pra quem não sabe o que é MD, um M-Disc. Foi uma coisa que não deu certo. Não deu certo, né? O MD era um negócio super caro, que não deu certo. Aí eu lembro que o Eliel gravou as coisas na placa, direto da placa do computador dele. Fez uma gambiarra e gravou um culto aqui de manhã aqui. Foi. Aí, beleza. Aí a gente conseguiu os microfones. Não tinha onde ligar os microfones. Cheguei todo feliz com os microfones. Verdade. Ó, vamos montar. Não tem onde ligar, não. Não, mas. Não tem como, não. Não, mas liga aqui, ó. Tá... Não tem canal, tá? Aí eu fiquei bravo esse dia. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi, no outro dia, conversei. Não, vamos comprar uma mesa. Aí foi quando a gente comprou essa mesa Behringer. Sim. E aí a gente pegou essas Era o duas quê? caixas. 24 canais? Não, acho que era... 16. 32, né? Não era não, grande. não era 24 Era 24, canais, era 24. 24 canais. E aí a gente pegou eu lembro que a gente pegou essas caixas que tinham descido, viramos ela para a igreja, e aí a gente ligou a bateria lá. Ou seja, tinha o som da igreja, tinha o som normal da igreja, e a gente pegou essas caixas e viramos para a igreja com outro som, outra aparelhagem, tudo diferente, independente. E ó, lascou o volume. Mandava lá pro Roosevelt, lá na mesa. Mandava um LR pra lá, só que a gente mandava o volume daqui pra igreja. Lembra, não? Sim, lembro. Eu lembro até que o pessoal, a equipe de som da época ficava bravo com a gente, porque... Era LR ou era só um L? Hã? Eu acho que era mono que mandava. O som aqui era todo mono. Não, a gente mandava uma via lá. Mas era assim, era fuçando e aprendendo. Pra que você vai? Vou mandar esse aqui lá. Ele liga lá, beleza. Só que o que mais me marcou foi o fato da gente virar, tendo o som nativo da igreja, a gente pegar um som totalmente diferente, virar pra igreja, fazer a nossa mix e mandar. A gente fez isso muito tempo, velho. E ficou um tempão, assim. Ficou. Ficou um tempão. Há muito tempo mesmo. Até que isso deu certo. Deu. Deu muito certo. Porque o pessoal viu que era, nossa, mas fica legal, né? Começaram a gravar direto, o Roosevelt gravava e soltava no final, quando o culto acabava, a nossa gravação. Era. Verdade. Ele cara, soltava lá cara, do MD tá lá em demais. cima lá. Aí foi quando nós fizemos a nossa primeira reforma. Foi feita a primeira reforma eu conheci o Evilálio, e aí super mestre, e ele trabalhava fazendo as instalações nas igrejas, né? Não sei quem me apresentou a ele, não sei se não lembro, mas conseguimos chegar nele, e ele fez um projetinho. Eu lembro que na época a igreja não tinha condições de fazer um investimento muito alto, e a gente pegou todas as caixas que nós tínhamos aqui, desmontamos ela, tiramos os alto-falantes da JBL e colocamos no gabinete da Selênio, que tinha pontos de fly, para a gente fazer um PA. Sim. Com subciclotron, essa WGK lá. E aí nós fizemos a compra da primeira mesa digital, que nós começamos com uma 01V, logo em seguida, ficamos pouco tempo com ela, logo em seguida pegamos uma LS9. E aí foi quando colocamos o aquário. Não, mas nisso aí, antes, eu lembro da reforma, as caixas estavam uma em cima da outra, assim, ó. Essas caixas, antes de ela ter feito o sistema Fly, né? Tava umas em cima da outras, assim, ó, segurando assim, que foi a primeira vez que a gente viu o som estéreo. É verdade. Virada pra frente, e foi a coisa assim, mais esquisita. É verdade. Foi a coisa mais esquisita que a gente viu, assim, cara, o pessoal tava todo mundo ouvindo agora tudo.
Era. Porque o povo não ouvia. Não ouvia. O som tinha 50 caixas na igreja, mas ninguém ouvia nada, pô. Já pensou? Tipo assim, era uma coisa de maluco. Eu acho engraçado que a gente falando assim, vai passando um filme, né? Cada um tem uma lembrança diferente. Não, você mesmo não lembrava. Eu lembro a gente tava em cima, assim, eu vi as caixas penduradas, eu fiquei até com medo das caixas cair. É verdade. Fiquei com medo das caixas cair. Eu falei, cara, essas caixas vão cair, cara. Não vai cair, não. Eu falei, rapaz, vai vibrar ali, cara. É verdade. E cabo solto, passado tudo jogado, assim. Era os Cabo Verde, né? Exatamente. Era uns cabo verde. Cabo de energia, né? Era tipo uns cabão grosso, assim, trançado, né? Era dos Cabo Verde. E aí foi quando a gente começou a investir nessa parte. PA, né? Foi o primeiro. E um som maravilhoso. E era o somzão. Era bom. Era um sonsaço. Inclusive, a gente tem registro tem né, um dessa vídeo época. da UNADEB. De 2009. O somzão tava gravado de câmera, né? Porque as câmeras uma TechPix, com certeza era uma TechPix aquela ali. Era legal. Foi. E aí, assim... Então, foi tudo muito na correria, né? Como que a gente começou a aprender foi pela necessidade local, pela necessidade da igreja. Então nós como músicos, a gente sabia o que era bom e o que precisava para ser bom, o que precisava para o negócio funcionar. E a gente via, claro que nem todo mundo sabe de tudo. Não é uma pessoa que tem a ciência total, que vai saber resolver tudo. Não. Mas tendo pessoas ali para te ajudar, para te dar ideias novas, para que sejam coisas que traz sempre a melhora para a obra do Senhor, né? Então, o nosso pastor, ele, graças a Deus, ele tem essa visão. Ele entende quando alguma coisa pode prejudicar ou pode trazer frutos, né? E ele, graças a Deus, nos ouviu. Verdade. Mesmo com pouca idade, ele nos ouviu. Ele falou, não, realmente a gente precisa melhorar nisso aqui. E um parêntese aí, que o Léo tá falando isso aí do pastor, eu lembro de que foi meio que um tiro no escuro do pastor, assim, né? Na época, uma aposta. Porque, igual a gente falou anteriormente, a gente ensaiava muito, mas a música aqui no ministério, aqui na igreja, não tinha tanto espaço, assim, hoje falando de louvor, quanto naquela época, né? A gente não tinha... o espaço que a gente tem hoje, a gente não tinha. Não tinha nenhum, né? Nenhum. A gente cansava de vir para cá, mexia em instrumento, mexia nesse som tudo, fazia tudo, ensaiava, dormia aqui, almoçava todo mundo na casa dele lá. Aquela carne moída com batata. Era bom. E voltava para cá, e às vezes o pastor trazia a gente mesmo, né? Essas idas e vindas, e morava aqui perto. Era. E chegava na hora do culto, não tinha oportunidade. A gente não tinha oportunidade. Tocava ali. Era só os Indapa. A gente só tocava o Indapa. E acabou. Acabou. Então, por muito Mocidade tempo, era com playback. Tudo era com playback. Tudo era com playback. Então, assim, um ponto aí que o Léo falou, tipo assim, eu acho que se talvez a gente não tivesse esse mesmo pensamento, todo mundo, ali, apesar do pouco espaço, mas de querer fazer, eu acho que talvez isso aqui não tinha chegado onde chegou hoje, né? Onde está, o patamar que está agora. E eu acredito que o que faz a coisa andar ainda é essa mesma vontade de querer ver a coisa boa. Querendo ou não, naquela época, apesar de a gente era bem mais novo, mas já tinha um gosto bom. Sim. A gente já olhava ali para aquelas gravações que a gente via ali. MK, né, era referência na época. A gente conhecia todo mundo. A gente conhecia a banda da Cassiane, todo mundo. A gente conhecia a banda da Elane de Jesus. Ficha técnica, Zé. Tu já leu quantas fichas técnicas já... Se eu não comprasse o CDzinho lá para ler a ficha técnica e ver o nome do cara lá, para mim eu não estava satisfeito. Não, mas essa molecada de agora, eu acho que ela nem sabe o que é ficha técnica. Explica aí pra galera o que é a ficha técnica de um CD. Ficha técnica envolve todo o trabalho, né? Desde do cantor, o nome do cantor, o nome do álbum, o nome dos compositores de cada música. O produtor. E o que mais importava pra gente era a parte do músico. Dos músicos. Era a parte do músico, back vocal. O povo besta olhava assim, eita, olha só quem gravou, tá, por isso que ficou bom assim. Era. Não, e já tinha nossos preferidos ali, né? Até hoje, os caras estão nativos aí, mandando bala, mas a gente olhava muito essa questão. E, além de olhar, a gente pesquisava, né?
Sim. Pesquisava com quem que ele tocava, com quem que ele gravava. E Mas eu não vou te falar, tinha eu Google, vou- não. Não tinha. Não, Não tinha Google, tinha não. sim, senhor. Não, mas não Google- tinha esse acervo Não, que não tem de tinha. informações. Mas uma coisa que eu lembro que a gente pesquisava, bateria. Sim. Nossa, vixe, eu adorava. Era foto. Foto Vai, da bateria. Yamaha Maple Yamaha. Custom, eu tenho um método lá com a foto da Maple Custom, tenho lá, método de bateria e cortada, Maple Custom Eu lembro colado. disso aí, cara. Eu lembro até hoje, e essa bateria sempre ficou marcada. Mas a gente pesquisava bateria demais. Aquela DW Esmeralda Sim. com a ferragem dourada, coisa Sim, mais linda. a Esmeralda. Essa aqui ainda tem marcada aqui. Meio, é uma Porque- tipo pedra mesmo, né? Assim, da... A gente de madrugada era vendo DVD de música instrumental Devo e, era vendo Devo pesquisando os instrumentos que os caras usavam. Então eles usavam, eita, vamos ver esse microfone aqui. Pá. Melhor do Quanto que mundo. custa esse microfone? É tanto. Ixi, não dá pra gente não. Vamos ver o mais barato. E assim foi. A gente sempre se atualizando, né? Era. E se atualizando entre aspas, né? Porque aquilo que a gente via naquela época já tinha uns 10 anos de gravado. Não, uns 10, 15 anos. saía um disco do Kleber Lucas. Vamos ver quem gravou. Era... Fala aí, Osés, a ficha técnica do Kleber Lucas aí, do que você lembra. Não, ali ó, Deus Cuida de Mim. Esse disco marcou muito, assim, pra mim. Inclusive, eu tenho uma história com esse disco Conta aí. e com Aos Pés da Cruz. Esses dois, eu vou falar pra você. Foi minha escola, assim, de música. Porque Pra mim foi Aos Pés da Cruz, que foi a gente escutando junto. esse disco, eu vou até contar aqui uma historinha sobre esse CD. Eu lembro que nessa época, a minha mãe, ela fazia hemodiálise lá no Lago Sul, se eu não me engano. Gilberto Salomão ali, por ali. E eu ia com ela, né? Ela ia 3 vezes por semana, eu ia com ela e sempre tinha o dinheirinho da passagem e do lanche. E eu guardava o dinheiro do lanche. Às vezes era do almoço, não sei. Eu guardava, comprava um salgadinho e guardava, porque eu sempre gostava de estar comprando. Tipo assim, na época era fita, né? Era fita. CD, tinha CD e fita. tinha CD e fita, ainda CD e tinha os fita, dois. mas assim, tipo, eu não sei nem se o som lá de casa rodava CD. Era fita. Aí, eu lembro que Microsystem. Microsystem. lado A, lado B. Aqui, Sim. eu lembro que onde eu via esses discos, às vezes era na Rocha Eterna ou no Camelô, na rua. Que ela, às vezes, estava no hospital de base, então lá fora o pessoal vendia muito. A gente ia pra Rocha Eterna escutar CD, né? Ia. Eu não sei como é que aquele povo não expulsava a gente lá, não. Obrigado, pessoal aí. Ajudou muita gente. Inclusive, se alguém da Rocha Eterna quiser contribuir com a gente aqui, Patrocina nós. patrocina nós aí, ó. consumidor, a gente é Nós consumidor. a gente, ó, compramos muita coisa lá, mas assim, fica mais... Ouvimos muita coisa. a gente ouvia, mas porque tinha um fone, né? Tinha um fone. Era a gente Era 4 sonzinhos que tinha na pilastra, um de cada lado. botava lá e ia ouvindo. Não, e Ficava, quem- era o dia lá E quem ouvindo. ouvia ia contar pro outro. Caramba, você precisa ver o disco novo de fulano de tal. A música 4. Era assim. Então, nessa época aí, eu guardava esse dinheiro. Então, eu juntei e falei, vou comprar agora. Essas duas fitas do Kleber Lucas. Que eu não tinha, era rádio, né? Sim. Vou comprar. Aí eu lembro que juntei um dinheirinho e tava no lago. Só que eu sabia onde vendia, era só lá perto do hospital de base. Então o que eu fiz? Não sabia nem que ônibus pegava nem nada, fui de pé. Porque, tipo assim, o processo de hemodiálise, para quem conhece, é um processo demorado. São horas ali, pelo menos 4 horas. Né? Então você ficava ali 4 horas sem fazer nada. Eu falei, dá tempo. Aí pegava ali do lago, atravessava aquela ponte. Acho que era do Bragueto, né? Se eu não me engano. Não, do Bragueto é lá no começo. Mano, era no final lá. Lá no Era final? longe, Não, é Bragueto. Bragueto. Bragueto? A última do lago, que vai do Lago Norte para a final da Asa Norte é Era Bragueto. essa daí. Ia de pé. Chegava lá na banca, fui lá para comprar 2 fitas. Cheguei lá, tinha a primeira, que é a do Mais Que Vencedores. Me dá essa daqui também. Comprei as 3. E era o dia Tan, 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 tan. Muito mais de Deus. E era o dia Dourado tenta tocar essa inteiro. música até hoje, viu, gente? Ele não pode ver um teclado que até hoje ele tenta tocar essa música. Muito bom. E detalhe, não consegue. Não. Não mesmo. No teclado não, né? Mas na bateria a gente fazia um barulho. Na bateria, A gente fazia uma No fumaça. teclado, no teclado.
Então eu lembro que nessa época a minha escola era escutar essas músicas e tentar fazer. O pessoal pensa assim, sempre tocou teclado, tal, tal, tal. Nessa época não era nem teclado, não tinha teclado. Era guitarra. Meu pai tinha uma guitarra em casa, vira e mexe, pegava lá e tentava. E sem cubo. Não, aqui, ó. Da corda aqui, no seco. Botando o ouvido ali no corpo da guitarra. Era assim. Não sei nem como é que era isso. Mas eu lembro que funcionou. Porque igual eu tô falando assim, pra época a gente tinha um bom gosto. Sim. A gente escutava muita música instrumental, muita coisa legal, coisa difícil. Tentava fazer. A música da época, ela tinha também, né? Muito disso, né? Tinha, não é nada igual hoje, né? Hoje a gente respeita todo estilo de música, a gente toca aqui. Aqui é uma igreja que tem todo tipo de música. O chip, tem rock, tem pop, tem forró, tem tudo. É verdade. E a gente tem Não, tem worship e tem penteca. Morreu aí. penteca. Então, o que acontece? A gente, meio que, na época, a gente já se virava nos 30. E era de ouvido, a gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, fácil, né? Igual o YouTube, até mesmo o celular, não era assim. Tanto. Sim, mas aí tu foi lá tudo na Vera. Tá, mas aí tu foi lá e conseguiu comprar a fita. Comprei, as 3. E tirava tudo. Era solo de teclado, tentava tirar na guitarra. Era solo de guitarra, tentava. Sem saber escala nenhuma, era 2 dedos aqui, ó. Se tem pé de galinha no teclado, meu pé de galinha era esse aqui, ó. Notinha por notinha. Notinha por notinha. Querendo ou não, a gente, tipo assim, que é nascido e criado na igreja, a gente acaba desenvolvendo um ouvido. Um ouvido de tanto você estar ali, envolvido com música. Mas e a questão da música, do Deus Cuida de Mim? O que foi que marcou? Mano, foi esse período aí, de, tipo assim, de estar vivendo isso, né? Tá vivendo isso, esse problema com a minha mãe. Que eu lembro bem, assim, das músicas, dos períodos. Né? Então, o Deus Cuida de Mim, na verdade, foi um... Eu mais escutava. Uhum. Agora já Aos Pés da Cruz eu tocava e já foi um período mais assim que eu comecei a conviver mais com a música, conhecer pessoas, tocar, né? E aquilo ali se tornou a minha escola, de verdade. Aquilo lá era a minha escola. E querendo ou não, você tirava muita coisa dali que você, até hoje, você olha assim, para quem conhece, assim, a gente que se conhece, né? A gente sabe os caguetes do outro, né? Quando tá tocando, a gente, isso aí eu não sei de onde. Então, essas lembranças, assim, são vivas, né? Na nossa cabeça até hoje. Uma coisa que eu nunca esqueço, a gente falou aqui do nosso amigo, do Rafael, do Boy. Toda vez que eu ia na casa dele... Tinha que tocar... Toda vez. Tinha que tocar essa música. Desafeiçoado, né? Como é que é o nome dessa música? Há uma luz, né? No fim Há uma luz. Gente, essa introdução do Dourado aí não teve de referência, não. Então, tipo assim, esses momentos, assim, né? Que pra vocês verem, o que um disco não faz com as memórias, né? Que a gente acaba tendo da época e carrega pra vida. Não, mas era impressionante, era toda vez mesmo, né? Era toda vez. Toda vez. Era tipo assim, entrava quando na tava casa... no teclado, chegava lá na 38, né? Aquele Korg, o M1, Toca ele... aí, não quero coloca... nem saber. Toca aí. Era assim. Exatamente. E quando chegava na casa dele, que não tinha, era o violão, tinha que fazer no violão. Tinha que fazer. Mãe, aí chegava lá, aquele barulho. Mãe, silêncio aí. Toca aí. Não, e a gente ia dormir lá, tipo, 4, 5 horas da manhã, toda vez, né? A gente via o dia clarear lá. Na casa dele lá. Chegava lá também, era assim, tinha 2 ossos para dividir para 5 pessoas. Nossa. Mas vamos seguir. Como é que foi a sua chegada aqui? Você contou de onde vocês conheceram, mas como é que você veio parar aqui? Onde você está hoje? Eu acho que isso aí tem muito a ver com vocês mesmo. Acho que o convite, assim... Vamos falar do convite, né? Da formalidade. Eu acho que veio do Dourado e do Eliel, né? Não, mas tu tava lá na outra igreja. Na verdade... O que te fez, tipo assim, cara, ali é a minha galera agora. O que fez assim... Quando eu mudei, na verdade, quando a gente foi embora lá pra Bahia, eu tava nesse processo de conhecer aqui, né? Ensaio do Beck, ensaio de não sei o quê. Não tinha mudado ainda. Não tinha, então tava muito nessa pilha. E a gente gostava. Eu lembro que tinha as vigílias, a gente pegava aquele ônibus, passava nas igrejas tudo. Sim. Levava todo mundo.
E a gente gostava da fumaça, do barulho. Então, e quando eu fui embora, não tinha nada disso. Nada disso. Era ali, igreja pequena, construindo ali e tudo. Eu tinha que me A virar cidade pra bem no fazer. começo também, né? Sim, verdade. Luiz Eduardo é muito novo, né? Muito novo. Cidade nova. E Cara, realmente, naquela época, era bem movimentado aqui. Tinha muito retiro. era. Tinha muita saída. E eu lembro Quando que- tinha qualquer pré-congresso, era quase todo fim. Não, Todo vamos- mês porque tinha uma todo coisa. mês tinha uma coisa Todo diferente, mês tinha um né? negócio. retiro. Igreja, tinha entupido cruzado, de não sei gente. o que, a gente tava em todas. Todos. Era desde o Meu pula-pula, a gente gostava do pula-pula na bola, na piscina Se ia e tocar. se ia Música, tocar as ou não, músicas. a gente tava lá. Era. Então, tipo assim, a gente acabou criando um vínculo muito grande, né? E a gente juntou os nossos sonhos. E eu tive que ir embora por força maior. Só que, Casa da família. só que uma época deu uma doida lá, depois de 10 meses, vou voltar. Gente, só pra constar. Eu aceito A aqui que vem aí. volta foi um negócio muito legal, foi muito bom. Foi um episódio à parte. Eu falei, tô voltando. Botei a mochilinha na costa. Não, e foi assim. Não, Chego, tá hora. a gente ficava, ó, Zé, volta, poxa, vai ser legal, mas eu vou ficar onde aí? Não, a gente Era. dá um jeito. Era. Que, Meu cara, Deus. é muito irresponsável, cara. A gente era muito irresponsável, muito sem noção mesmo, assim, né? Não, e não vai, não. Rapaz, quando dá, de repente, o cara, Tô indo. tô indo. Mas mentira, Manda tô de indo. noite, aí o Dourado me liga desesperado. Léo, o Pete tá vindo. Eu falei, e eu tinha, na época, eu tinha 16 anos. Era. Meu pai tinha um Uno, um Uninho prata. 4 portas. Freio a tambor, O freio, só freava de um lado. ele só freava de um lado. Você freava, Eu se lembro. tivesse na chuva, era, pode preparar pro cavalinho de pau. De lado, com o freio da frente, com o freio da frente. Era, e aí, só que meu pai não liberava o carro pra mim, não tinha carteira, né? Aí era eu quem que ia? Cheguei no meu pai, tem que ir lá na rodoviária buscar o Osés que ele tá vindo aí. Ele, não, Léo, o que que é isso? Ele tá vindo aí, não tem ninguém pra buscar. E o Osés ia chegar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Rodou Aí ferroviário. lá vai eu, Dourado. Na pegando- verdade era 6. Dourado. 6 horas, porque 5 horas eu saí de cá, porque 5 horas era o primeiro ônibus que passava. Aí eu saí ele já 5 tinha horas. chegado, ele ficou esperando a gente. Foi? Foi. Cheguei mais cedo. Aí foi a hora. frio. Aí lá vai o Dourado acordar às 5 horas pra ir lá pra casa pra poder pegar o carro. Porque ele tinha carteira. e Não, ainda desci aqui na Sandu. a pé. Desci aqui, tava só a frio, neblina, frio. que Meu Deus, frio obrigado, nevando. Pra ir lá. Pra ir lá buscar o doutor Aquece, Osés lá sim. na rodoviária. Rodou ferroviária. Rodou ferroviária. Antiga Chegamos rodoviária. lá. Antiga rodou ferroviária. Quando a gente chegou lá, tava ele com a precata, a meinha. A meia branquinha. Meia branquinha, cara. encolhido lá. E a gente, cada loucura, meu Deus do céu, é coisa de adolescente jovem mesmo, velho. Porque hoje em dia, Não, aí chegou, e aí? fica lá, meu filho. E agora? E aí? Como é que a gente vai fazer? Ele vai ficar Vamos onde pra agora? E aí, vamos pra onde? E aí, Pix, Meu você já vai... Não sei não. E foi pra onde mesmo? Mano, foi lá pra tua casa. Foi lá pra Foi, casa, né? ficou na Foi. tua casa tipo umas semanas lá. Pão lá. Tempão lá na tua casa. Eu acho que depois eu fui pro Riacho Fundo. Eu já fui lá pro Riacho Fundo. Foi, aí a Sandra te deu uma força também. Foi. A Sandra e o nosso o pastor Francisco Gonçalves. Rapaz, é muita história. Que eu vou te falar, Franciscão. Nós temos história também com o Chicão, não tem? Temos. Não, eu Chicão vou- já expulsou a gente da igreja. Vou te falar, se for parar pra gente, pra contar todas as histórias aqui, a gente sai daqui só amanhã. Não tem como não. Tem como não. Tem como não. E Eu acho aí, que- acho que e aqui, o que te fez ficar aqui? Mesmo com esses Que problemas. você fez com essa questão toda assim? Porque Mano, você recebia Eu teria ido convite- embora. Até hoje você recebe convite, que a gente sabe. E nunca parou de receber. É. Eu acho que, igual eu já falei, eu acho que, tipo assim, a amizade pesou demais. Pesou demais, porque quando eu era da Madureira ali, questão de música e tempo de música, a gente tinha muito. Louvor lá era música atrás da outra, pá, 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 pá. Aqui, a gente estava começando aí. Isso, né? Era a época do sonhinho também e tal. Então, a gente estava começando a implantar isso aqui na igreja. Aí eu ficava assim, às vezes,
caramba, será que vale a pena assim se matar, ensaiar tanto, fazer tanta coisa, chega na hora do culto, Não toca. nem Não toca. toca. Aí ficava... Quantas e quantas vezes? Eu lembro que ele ia ficar chateado, ia lá falar com o pai dele lá no púlpito. Não, a oportunidade que a gente tinha era pra tocar, a gente tocava no final, né? Quando acabava, não, vamos tocar no final. Aí, tipo, era tipo um alívio. Nossa, Dora lembra dessas Que não valia pra gente, não valia de nada. A igreja já indo embora e a gente lá feliz da vida. Era isso. E tipo assim, aí beleza, passava disso. Aí você ficava, vale a pena? Aí chegava no outro dia, bora pra igreja, bora. Aí já animava de novo. Aí ficou nisso. Chegou onde está hoje. Mas assim, o que me segurou muito nessa época realmente foi a amizade. Amizade, assim, com todo mundo. Daí veio os meninos, veio o Lanquinho e tal. Todo mundo. E a gente criou um vínculo, né? A gente criou um vínculo É verdade. que tipo assim, até hoje, todo mundo conversa com todo mundo. Quando se vê, às vezes pela correria de cada um, a gente não se vê com muita frequência, mas quando se vê, história é o que não falta dessa época, e sempre tem que ter. É sagrado. Então, a gente sabe que cada um tem a sua parcela, né, de participação na construção do que é tudo isso aqui. Inclusive, o Languinho, né, o Leandro, ele sempre manda mensagem, assim, para mim. Às vezes eu posto alguma coisa, pô, mano, parabéns, fico feliz, e tal, não sei o que, isso aí, Deus te abençoe. E eu sempre falo, mano, tamo junto, pô. A gente sempre esteve junto aí. E você faz parte de tudo que a gente tá vivendo hoje aqui. Hoje ele tá na igreja dele lá, é líder de louvor, né, Dourado? Se eu não me engano. É, ele é líder de louvor lá agora, lá da igreja dele lá. Então, E, tem cara, o que me prendeu aqui foi isso. Foi esse laço que a gente tem aqui até hoje. A gente criou isso naquela época. Aí cada um, eu acho que tomou seu rumo, assim, né, entre aspas, o Dourado. Casou logo depois, ficou fora um tempo, voltou. Mas mesmo Foram que eu- indas e vindas, né? Idas e vindas. Mas, tipo assim, nunca deixou de estar próximo. Eu tinha na minha cabeça, assim, que, tipo assim, que... Pelo menos a relação do Dourado, que sempre ele era daqui, mesmo não estando. Tipo assim, não, uma hora ele vai estar aqui de novo. E tanto é que acontecia, nessas indas e vindas É, de porque fato. na verdade eu saí sem querer sair. Te amo, meu bem. Ela sabe. Então, Falando nisso, aqui, ó. Esse início aí a gente tem que contar. Das vezes que a gente vinha ensaiar aqui. eita. Mas dessa vez, gente, a gente já tava tocando nos cultos, tá? A gente não ensaiava só pra tocar, não. Dessas vezes o pessoal já tava acreditando na gente já. E aí, Rafael Dourado começou o quê? Não sei, conta aí. Pois muito bem. Conta tu aí. Começou a dar perdido nos ensaios. Eu? Não, hora assim não. A gente tava marcando ensaio pra 2 horas da tarde, aí chegava o Dourado lá com um copinho de refrigerante do McDonald's, com a maior cara limpa. Cheguei, galera, vamos ensaiar. E a gente já bravo. Meados de 4h30, Depois que a 5 gente horas. foi descobrir que ele tava namorando já com a dona Denise. E isso conversa. quando ele vinha no ensaio. Quando ele vinha. A noite tô dava aí, uns mano. migué. É. Aí dava o horário do culto. Era 7 horas que começava o culto nessa época. Acho que E a 7h30. gente esperando aqui, ó. Deixa de conversa, moça. Eu não lembro disso aí, não. Essas Tem coisas eu não dois lembro, contra não. um Essas aqui coisas aí eu já. não lembro, Você não. não Eu lembro de lembra, outras não, coisas, né? mas essas coisas Ah, aí. bom. Se eu não lembro, não é verdade. Rapaz, eu... Né? Se eu não lembro, não é Olha. verdade. Olha, Se eu não lembro, é mentira, então. vou te Vocês estão falar a contando raiva história que aí. tu passou pra gente nesse Ah, dia. mas aí foi bom, aí tu aprendeu bateria. Olha aí, que coisa boa. Bem lembrado. Eu aprendi bateria, não foi porque eu quis, não. Foi porque eu fui forçado, porque não tinha bateria aqui na igreja mais. Porque esse bendito aqui nos abandonou. Mas tudo bem aí, ó. Não, mas aí... Bom filho a casa torna. Tá aí. É, mas olha só, tô aí, casado, 2 filhas. Olha aí, tá Que vendo? isso, hein? Tá vendo? Uma coisa boa. Foi uma coisa boa. Uma coisa boa. Você, olha só, foi bom pra mim, foi bom pra vocês, você aprendeu batera. Assim, não foi tão bom assim, né? Eu peço perdão, galera. Peço perdão pelos meus erros. Pedi desculpa aos meus irmãos. Ó, Dourado, já que a gente tá falando aqui do Dourado, a gente queria também que o Dourado falasse um pouquinho dessa trajetória dele, Corta pra tu aí. de como é que ele chegou aqui, como é que ele... pra tomar conta dessa parte aqui de transmissão, né, filmagem, edição e tal. Conte A pra gente já sabe que né? tem uma raiz, né, de família aí. Do seu Abigail. Trabalha com isso, né, Dourado, há muito tempo.
Aí Tem um tempão. você pode contar melhor pra gente aí. Conte pra gente o que fez os seus cabelos caírem. Foi lá mesmo. Foi essa história de trabalhar com televisão, né? Na verdade, eu nunca nem gostei. Na verdade, assim, eu odiava isso. Porque essa parte de televisão, meu pai trabalha antes de eu nascer. Acho que meu pai é da área desde 1980. Então, eu nasci em 85. E em 80, meu pai já trabalha, se eu não me engano, era 80. Meu pai é técnico. E, para mim, quando eu era criança, a profissão do meu pai era o que me separava dele. Entendeu? Então, era... Como é que eu posso te dizer? Eu via assim, poxa, isso aqui é uma coisa que não é legal. Então, meu pai trabalhava muito, meu pai trabalhava o dia inteiro. Então, eu não via meu pai. Então, para mim, a profissão do meu pai era horrível. Entendeu? E ainda depois, ainda que na adolescência, quando os meus pais se separaram, e a gente foi morar... Eu e meu irmão, a gente foi morar com meu pai. E aí, meu pai tinha que levantar uma grana para comprar a casa dele, porque ele separou, vendeu o apartamento. E meu pai, logo depois, assim, de questão de 1 ano, meu pai começou a namorar com a atual esposa dele, né, que é a irmã Lia. E ele me levava para todo tipo de lugar, para trabalhar com ele. Então, era parte elétrica de uma casa, montar câmera, sistema de câmera em banco, montar câmera não sei aonde, montar estúdio, a gente montou um monte de estúdio. Então, eu não gostava daquilo. Eu não queria estar ali de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu falava que queria ser skatista. Queria ser skatista. Aí depois, quando eu comecei a tocar, porque aí na época do skate eu não queria estar na igreja. Aí quando veio a música mesmo assim, já tocava na igreja. E aí quando a gente se conheceu, né? Poxa, eu falei, caramba, eu conheci primeiro o Rafael, o boy, que através dele a gente se conheceu o Osés. Que aí eu tive interesse mesmo assim de, não quero mais saber do skate, vou tocar. Então eu queria só tocar ali e tal. E aí conheceu depois o Eliel, o Languinha. A gente tinha um negócio, não, eu vou ser o melhor do mundo. Né? Tinha um negócio assim, sim, graças a Deus, né? Então, Quem inventou isso foi nós. Rapaz, o luva de predeira aí, meu irmão. Tu tá ligado. Mas aí é o seguinte, e aí foi passando o tempo, eu não me distanciei dessa área, né? E aí os anos foi passando, foi virando, né, 18 anos, saiu do ensino médio, reprovei um pouquinho e tal, tudo mais. Mas enfim, terminando ali na marra, ali, no ensino médio. Mas eu gostava de estudar, mas era só preguiçoso ali com algumas coisas. E aí, meu pai começou a me botar em curso técnico, essas coisas, né? Na escola técnica, fazer curso de montagem de micro também. Meu pai tava ali, semeando ali, e eu nem me ligando que ele tava fazendo aquilo ali, né? Semeando. Tava nem ligado na parada. E aí quando foi assim, passou um tempo, precisando de dinheiro, querendo ter as coisas e tal, não tinha dinheiro para nada, tinha que estar pedindo dinheiro emprestado. Ficar pedindo dinheiro para pai, né? Isso é horrível, né? Mas antes dava aula, né? A gente dava aula lá na Musicarte, né? Antes disso eu tava dando aula. Tava ganhando uma graninha ali e tal, tinha comprado... Musicarte. Lá na Musicarte, lá junto com o Dido Mariano, que foi através do Gil. O Gil que, né, nos ajudou. Inclusive, Gil, só um parênteses essa aí. memória de vocês é de elefante, viu? Tem muita coisa aí que eu nem me passo, nem O Gil foi uma pessoa que ajudou muita gente, assim, a abrir a cabeça, assim, no aspecto musical, musical, que a gente não conhecia. Não conhecer mesmo quem eram os artistas da música instrumental, uma coisa que a gente gostava, mas não conhecia. A gente era bem leigo. A gente conhecia Spyro Gyro, né? Era. Só Um disco só. Não, mas é porque também naquela época não tinha o acesso que tem hoje. Por mais que você tivesse a internet ali, você não conseguia pegar um... vou procurar fulano digital aqui, aí aparece o DVD lá e tudo. Eles não tinham esses materiais. Tinha isso. Então, e o Gil, ele sempre era mais difícil a gente ter acesso a isso. O Gil sempre teve aquele acervo dele, né? De CD e partitura. Se você pedir para ele uma partitura que ele tocou há 20 anos atrás, ele tem lá na gaveta dele. E sabe o que eu descobri esse dia? Semana passada, conversando com o Hernandes Bispo, batera do Coinonia, de grandes bandas aqui de Brasília aqui. O Gil falava pra gente que ele copiava, ele fazia as cópias quando ele ia na casa do bispo. Isso também quem me contou era o Davi Teclado. Rabicó. O Rabicó, a gente conhece como Rabicó, carinhosamente.
ia no bispo também. Aí eu fui conversar com o bispo, falando com ele e tal, e aí toquei no assunto de uma pessoa, um amigo nosso. Quem? Silas. Silas Batera. Ele pegava todo o material do Silas. Ele ia pro Silas, Caramba. ele gravava do Silas. Era o Silas que tinha tudo. E o primeiro disco do Spiral Diário escutou de quem? Do Silas. Ele tinha tudo. Então era ele que era a fonte de todo mundo. A gente estava do lado de um cara Tão que perto, tão tinha longe. tudo. Exatamente. Mas aí voltando à questão do curso, e aí quando de repente assim, o negócio estava arrochado, tal, aquela coisa de dinheiro pouco, né? Querendo dar uma melhorada, aí foi quando teve a campanha política em 2006 para trabalhar de auxiliar de cinegrafista. Aí foi o primeiro contato que eu tive ali. Aí daí para frente a história, né? Aí Foi foi onde veio o Chevette? foi. Aí foi Foi em quando 2006? foi 2006 que eu comprei com o dinheiro da campanha que eu trabalhei. Abadia. Foi trabalhando para Maria de Lourdes Abadia, o Eita, o Chevette era bom. Chevette. Roriz e pro Alckmin. Do próximo a gente vai separar um acervo de fotos, tudo isso aí, pra ir soltando aqui, ó, pra galera entender o que tá rolando, o que tá acontecendo. Não sei se a galera tá pegando aí, não sei o que esses dois estão conversando. Mas, e aí, daí pra frente, dentro da nossa área, a gente fala que a gente é mordido pelo bichinho da TV. Depois que você é mordido pelo bichinho da TV, não tem mais volta. Então, de lá, eu fui de auxiliar, fui pra câmera, aí de câmera foi querendo conhecer a parte técnica, aí fui... Gosto, bem parecido com ele, assim, a gente é bem parecido nessa questão, assim, de ser curioso. Então, cara, todo dia eu perguntava um negócio pro meu pai. Todo dia eu estava trabalhando dentro da televisão, eu era auxiliar, mas eu queria ser editor. Eu queria ser editor. Aí apareceu a oportunidade, eu trabalhei 1 ano como motorista / auxiliar na Rede Amazônica, que foi minha primeira carteira assinada assim de fato mesmo. Fazia freelances em produtoras e tal, em um monte de lugar, puxando cabo, aquela coisa toda, era uma humilhação terrível, né? Porque você é muito novo, os caras não têm muita paciência ali para te ensinar, você tem que aprender apanhando. A maioria das profissões é assim, ou você aprende apanhando, sendo humilhado ali, mas você tem que seguir. E aí foi 1 ano e 2 meses trabalhando na Rede Amazônica como auxiliar / motorista. Ganhava um salário, R$500 era o meu salário. R$500, ganhava R$500. E aí, de um dia para o outro, assim, meu salário foi para 2.000. De 500, assim, já foi para 2.000 e tarará. Falei, caramba, e aí virei cinegrafista / editor. Aí eu nunca fui fã de ser cinegrafista porque a câmera é muito pesada. A câmera profissional, para quem não conhece as câmeras profissionais aí, as câmeras elas têm mais de 7,5 kg. Então você junta com o tripé, que você tem que carregar também mais 7 kg. Então era 14 kg carregando aquilo, andando no Congresso Nacional. CNJ, o Zé já. Rapaz, era um crossfit assim, pesado assim, na marra, né? Já carreguei esse cabo aí, já. Ainda recebi por isso? Ué, bom demais. O Osés já foi meu auxiliar já também, já. O Osés quase, ele tomou a vacina. Não foi picado, não. Mas aí foi, cara. Aí eu fui trabalhar na TV Câmara. Aí, cara, aí não teve mais jeito, não. Cheguei na TV Câmara, cheguei lá, eu trabalhava num lugar que era muito pequeno, que é a Rede Amazônica, que é uma afiliada da Rede Globo, mas é um escritório. Tem ali umas câmerazinhas, saía para fazer reportagem sobre política. Quais foram as TVs que você trabalhou? Pela ordem. Ó, pela ordem, TV, eu comecei na Rede Amazônica, e aí depois eu fui para a TV Câmara. Na TV Câmara eu fiz alguns freelances no SBT. Deixa eu lembrar aqui. Aí sim. Aí ficava fazendo freelance ali de cinegrafista ali. Aí saí da TV Câmara porque me chamaram para ganhar mais na TV Amazonas. E aí não deu pouco tempo também. A TV Amazonas começou a passar por uma crise, teve que mandar alguns funcionários embora. Entre eles fui eu, porque eu estava entrando no canal rural. Eu estava indo trabalhar em outro lugar. Porque o dinheiro já estava curto também já. E aí eu fui para o canal rural. Aí quando eu fui para o canal rural, ficaram sabendo que eu estava trabalhando em 2 lugares. Aí eles decidiram me tirar porque eles preferiram
Poxa, eu tava tendo 2 empregos, então tinha outra pessoa, tinha 2 pessoas lá na TV que só tinha um. Então, se ele perdesse aquele, ele ia ficar sem nenhum. Na época eu fiquei muito chateado, mas depois eu entendi meu chefe. Ele foi muito sábio. Ele falou, poxa, o cara tá saindo, ele tá indo para outro, ele não vai ficar desempregado, ele não vai ficar desamparado. Se eu tirar o outro aqui, que ele queria tirar, ele ia perder o emprego. Sim. Com 3 filhos e tudo mais. E aí fui pro Canal Rural, trabalhei no Canal Rural. O Canal Rural também é filiado da Rede Globo também, junto com a RBS. É uma empresa da RBS, que é do Rio Grande do Sul, mais voltada ali para a parte de bois, de leilões, essas coisas assim de gado, né? Fiquei lá 1 ano, aí depois de lá também estava fazendo mais freelance ali no SBT, de editor, na verdade era de GC. E aí depois eu fui chamado para trabalhar na Bandeirantes. Na Bandeirantes eu fui chamado para ser supervisor de operações. E aí foi até 2019 e aí estamos aqui. Estamos aqui. Você não passou pela RBI não, Dourado? RBI? Não, na RBI é meu pai que trabalha lá. Eu só ajudava lá de vez em quando para fazer alguns serviços lá, fazer alguns freelances lá, de parte de montagem lá com o estúdio lá com meu pai lá. Entendeu? Mas o cara tem uma bagagem na TV, hein? É por isso que o negócio funciona aqui. Ó. Pois é. Mas assim, a minha escola foi assim, foi meu pai, né? Desde moleque, muito novo. Seu Abigaildo Viana. Abigaildo. É um cara que tem mais de 40 anos de televisão, de parte técnica, né? É um cara tem uma bagagem assim, muito grande. Assim, aprendi muito com ele, com o Bigodão. Um beijo, pai. Amo você. E aí, cara, o que acontece? Mas, assim, foi com ele e tal, ali era montando, mas meu pai, ele nunca, assim, teve muita paciência, assim, né? Na verdade, eu era meio... Seu pai vai ver isso aqui. Ele era... Eu era muito... Você fala direito do teu pai, que ele vai ver isso aqui, tu falando mal? Mas eu era muito mala, né? Eu era muito mala, assim, eu também queria aprender porque eu queria me dar bem, entendeu? Mas assim, aí quando eu fui pra... Eu fiquei meio preguiçoso na TV Amazonas, porque tava ganhando, mas quando eu fui pra TV Câmara, eu vi que lá era um outro mundo. Saí de um negócio bem pequenininho para um negócio gigantesco. Então, a TV Câmara é enorme, entendeu? Então, fui chamado lá para ser operador de GC. Sabe o que é um operador de GC? É o cara que coloca os caracteres lá na hora que tá rolando lá o plenário. Então, era ali. Você chama ali... A gente tá precisando de um operador desse para cá, hein? Que é bom. Aí, os operadores de GC aí, ó. Manda um direct. E aí fiquei lá. Só que aí quando tinha uma folga, tinha um espaço, ele acabava ali uma sessão, eu ia pra técnica, que era o sistema, era de frente ali, as partes ficam os GCs, os cortes ali, né? Que eram algumas baias ali com a mesa de corte, o GC, e ficava fazendo das sessões ali, de uma CPI, entendeu? De outras coisas assim. E aí eu ia lá, porque tinha um amigo, não sei se você lembra, o Augusto, que é esposo da Kátia, que cantava, que tinha aquele trio lá da KND 52. Sei. Trio, Augusto foi o que vendeu o equipamento aqui pra gente. Pra cá. Foi. Um abraço dele. Augusto, gente. Então eu ia pra lá pra conversar com ele, mas como ele era do sistema, e eu, poxa, vira ali aquele tantão de botão ali, ponte de cabo, tal, aquelas coisas. Aí eu fui perguntando o que é isso. O cara, não, isso aqui é um pet. O que é isso aqui? Isso aqui é um router. O que é isso aqui? Não, o sinal das câmeras chega aqui. Quantas câmeras tem? Aí chegava lá atrás, já era outro universo. Aí tinha quase 20 câmeras lá atrás. Então os caras pegavam um monte de sinal ali, gerenciava toda a televisão por ali. Aí daqui a pouco eu tava, me ensina aí a fazer aí, como é que é esse negócio aí, acho mó legal. Aí não, vai ter aqui agora, você manda o sinal pra tal. Vai na rota aí, bota o destino em tal lugar e você vai mudar qual a entrada. Eu fazia aquilo e me achava legal. Aí daqui a pouco eu tava perguntando como é que fazia o equilíbrio do branco, da câmera, e fui me inteirando ali. Aí quando de repente pintou umas férias para fazer no sistema, não tinha ninguém. Aí quando pintou o sistema, aí, poxa, tô precisando do cara para fazer esse sistema, não tem ninguém. Aí o Augusto, o Rafael dá conta. Eu dou conta, você tá doido? Não, você dá conta. Aí o chefe lá, o Newton, né? E aí, rapaz, tu dá conta? Aí eu, mó medão, assim, chega a alma, saiu assim, né? Eu, não, dou conta sim. Ele, olha lá, rapaz, se tu não der conta aqui, tu não aparece mais aqui não, vou te mandar embora. Eu falei, caramba. E aí os caras foram... Obrigado, Augusto. Sem pressão. Obrigado, Augusto. Mas aí os caras me ajudaram demais. Só que aí, cara, quando eu fui pra lá, aí é que eu fazia a pergunta pros caras todo dia, velho. Todo dia
Rapaz, o Marquinhos da Record lá, o cara sofria comigo. Porque pra mim ele assim, era o cara assim, destaque. Que era o cara que ele era da Record, ele era supervisor da Record, era técnico também. Então, tipo assim, o bicho ele tinha resposta pra tudo. Pra tudo ali. E o técnico da TV gostava dele. Falei, rapaz, esse cara aqui que eu vou colar. E colei nele. Fiquei perguntando. E aí, cara, eu acho que eu suguei ele. Que você pensar, eu suguei ele. Aí ele ficava achando assim, cara, é teu pai que tá mandando tu fazer essas perguntas pra mim, né? Eu falei, não, cara, não é não, sou eu mesmo. Não, tu tá vindo com muita pergunta difícil. Aí ele falou, não, tu vai estudar. Aí ele me passou um material gigante. Aí comecei a estudar e aí estamos aqui. Amém. Tá vendo aí, gente? História. São muitas histórias. Uma coisa... Quanto tempo já tem aí, mais ou menos? Aqui a gente... Uma história que eu... Um texto, né? Que eu tava vendo aqui, que a gente... Muita coisa do que a gente faz, do que a gente fez, daquilo que a gente iniciou lá atrás, a gente sabe que quando Deus tá no negócio, né? Eu até separei um versículo aqui que diz referente a isso. Deixa eu abrir aqui. Paulo fala, né? Quando pergunta quem é Apolo, quem é Paulo, aí ele fala: apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Trazendo isso aqui para a nossa realidade, hoje nós já passamos daquela euforia, né, de que a gente tinha quando jovem, de vir, de ensaiar, de ficar até de madrugada ensaiando, de dormir na igreja e tudo mais. E conseguimos conquistar muitas coisas dentro da casa do Senhor, com a permissão de Deus, com a bênção do nosso pastor, que hoje a gente pouco usufrui. Por exemplo, você, Dourado, começou como baterista, né? Hoje já está em outra área. Aquilo que você plantou lá no passado, hoje quem colhe os seus frutos é outro baterista. Assim como eu, que comecei como tecladista, como pianista, hoje quem colhe esses frutos é outra pessoa, entendeu? Os frutos que aquilo que a gente plantou de persistir nas oportunidades que a gente não tinha, de ensaiar, de fazer uma coisa legal, hoje a gente vê outras pessoas colhendo dos frutos que a gente plantou lá no passado. Verdade. E isso é o interessante quando a gente traz para a obra de Deus. Porque não é para a gente não faz as coisas para nós. Quando nós fazemos as coisas para a obra do Senhor, quando nós temos o coração voltado para que vidas sejam alcançadas através do nosso trabalho, Deus é que dá o crescimento. Então a gente tem essa... Hoje, graças a Deus, nós estamos... nós temos aí a Almadeb, né, que é uma referência. E isso é o quê? São frutos que a gente plantou lá no passado. É verdade. São a Alnadeb, todas as Debs aí, a própria Adeb, o canal Adeb. Então a gente tem visto frutos e vidas alcançadas, mas tudo isso começou quando nós plantamos lá. Uma coisa que é legal aí, pegar um ganchinho que o Léo tá falando, que tipo assim, desde esse tempo atrás a gente tem essa cultura, né? A gente pode falar essa palavra. O que a gente cobra hoje aqui, falando aqui da nossa igreja, às vezes a gente cobra para os meninos aí, os mais novos, né, que vêm, que somar com a gente, que estão tocando, que às vezes uma boa parte deles eram de congregações e também sonhavam, né, com essa coisa de vir para um lugar onde eles teriam um espaço, um conhecimento, até a questão de ter um instrumento legal, aquela coisa de igreja sede mesmo, né? Graças a Deus, muitos desses meninos que estão aqui, eles também já têm essa cultura de se dedicar. A gente fala de ensaio. E até as pessoas que vieram, que chegam até hoje, para dar certo,
é mais ou menos nessa linha do pensamento. A gente tem aí o caso do Benjamin, que chegou também, uma pessoa que ajuda a gente bastante aqui, hoje é nosso líder aqui do Louvor, que também ele já tem um pouco dessa linha, né, de pensamento também, de zelo com a obra. Bastante Então, bagagem, né? Isso. Então, tipo assim, uma coisa que a gente já tinha no individual, cada um. A gente se juntou, ele veio, chegou, se juntou, e isso a gente carrega e tenta passar para os meninos que ajudam a gente, né, até hoje aí. Igual o Léo tá falando. A gente não tem mais aquela euforia. A gente tem aquela coisa de querer que a coisa dê certo. Então, tipo assim, às vezes eu tô ali cuidando da parte da música, mas eu sempre tô aqui, Nós queremos que a coisa dê certo, no modo geral, né? mas não tendo a necessidade, eu digo assim, nós queremos que a coisa dê certo, mas se ela der certo sem que eu esteja lá, eu estou super feliz, porque a Sim. coisa está dando certo. Eu não preciso estar lá, porque muita gente tem o pensamento egoísta, né? Não, só dá certo se eu fizer. Não, só dá certo se eu colocar a mão. Não, hoje a gente já tem um pensamento, não, o negócio está dando certo e eu não dou glória a Deus por isso. Por quê? Porque a gente vê que outras pessoas também têm aquele pensamento que a gente teve anteriormente. Não, e Que a gente tem também ainda até hoje. E por tantos anos a gente, né, no meu caso, a gente esteve na frente, né, tocando, né. Eu não lembro de ter um outro diretor musical. Eu não lembro de ter tido um outro antes de mim. Eu fui o primeiro. Eu ia falar isso agora. Precursor. E aí, né, você fala assim, poxa, quem veio com isso foi o Cardoso, né? Eu falei, poxa, mas pra que isso, tal, tudo mais. Mas fez muito sentido. Sim. Fez muito sentido, porque não tem como você atribuir você delegar assim, uma pessoa ali para tomar um monte de conta de muita pessoa ali na questão de um departamento, porque a música hoje é um departamento. Na verdade, ela sempre foi. Né? E muitas igrejas ainda não têm essa concepção que a música é um departamento. E aí, logo em sequência, aí eu tive que sair porque casei e tal. E aí veio o Oséias. O Oséias ficou assim, poxa, tá aí na frente tanto tempo aí. E hoje eu fico feliz demais de estar aqui nos bastidores aqui da Deb TV aqui, vendo. Hoje a gente está aqui escondido. Ninguém vê a gente. Mas eu vou te falar uma coisa. É maravilhoso estar aqui e ver o trabalho que a gente está fazendo, um monte de almas se rendendo ao Jesus através do trabalho que a gente faz, né? A gente é só um canal também para, né, essas pessoas que não poderiam ter né? essas pessoas não tinham nenhum tipo de acesso ao que a gente faz, né? Ao congresso, às coisas. A palavra de Deus em si, que é o que importa, que é a palavra de Deus, chegar a milhões de pessoas. Então isso, a proporção que está hoje, assim, é uma coisa que eu nunca poderia imaginar, nunca pensei que eu ia estar fazendo uma coisa assim. Uma coisa eu sempre quis para fazer para Deus. Eu sempre falo assim, Jesus, eu quero fazer a tua obra, eu quero que as pessoas conheçam o teu nome, não quero saber como. Se vai ser tocando, se vai fazer outra coisa. Eu quero que o seu nome seja glorificado. Eu sempre pensei assim. Então, eu estou aqui, a gente está aqui no backstage aqui, tem outras pessoas também, tem o Anderson também que faz aqui a parte do áudio aqui. Então, isso é maravilhoso. Então, assim, a gente quer preparar outras pessoas para que isso continue, para que, na verdade, nem continue, para que isso melhore, entendeu? Eu nunca acho que está bom. Eu nunca acho nunca acho que tá bom, porque é uma coisa assim para a gente se acomodar. E nunca tá bom, sempre tem que melhorar. Então, as pessoas que vêm, que começam a ajudar eu gosto de meio que dar uma doutrinada na pessoa para ela entender como, não só eu, mas como aqui a gente pensa. Sim. Que tem que sempre melhorar, porque é para Deus. Não é para qualquer pessoa. É para a pessoa do Senhor Jesus. Então, para ele é o melhor sempre. Sempre. É verdade. O Dourado citou aí o Anderson. Para quem não conhece, o Anderson ele é produtor, né? Uhum. Ele é produtor de mão cheia. Assim, saca muito, toca muito, pessoa muito humilde. E a gente tem o privilégio de ter ele trabalhando com a gente aqui, né? Uma coisa que a gente tem aqui é confiança, assim. Uma confiança no trabalho do outro. Sim. Isso, eu posso falar por mim,
que eu tenho confiança no trabalho de cada um aqui, do Dourado, do Eliel, do Anso, do Benjamin, das pessoas que a gente... E é uma coisa que é um atributo que tem feito a coisa funcionar muito bem, né? Porque, por exemplo, o Dourado manja é o chefe de TV, ele, de câmeras, de tudo, é ele que sabe. Sim. E eu não vou chegar aqui e dar pitaco no trabalho dele à toa. Ah, Dourado, isso aqui tá, essa câmera aqui tá montada errada. Não, tá feita errada. Assim como eu não vou chegar, não tem como chegar lá em você, Zé, e chegar, não, esse arranjo aqui tá mal feito, ó, vamos melhorar isso aqui, tá, não sei o quê. Assim como você também não chega lá na mesa, ou o Dourado não chega lá na mesa, no PA e fala, ih, Eliel, isso aqui tá, não tá legal isso não, melhora aí e tal. É claro que quando a gente traz uma crítica, né, é sempre construtiva para melhorar, mas nunca para passar um por cima para o outro, ou medir forças, né, ou não, porque tá assim, porque assim, não. Então nosso pensamento é sempre como equipe, e isso tem dado certo, graças Sim. a Deus tem frutificado o nosso trabalho através desse pensamento. Glória a Deus. Queria até deixar aqui um alô aí, né? Porque tem algumas pessoas, a gente está aqui nós três, mas tem muito mais pessoas envolvidas, né? Para que isso tudo aconteça aqui. Sim. Então a gente tem aqui nossos amigos aqui. Vou citar aqui alguns, por exemplo, uma pessoa que tem ajudado muito hoje tem sido o Matheus aqui, né? O Matheus é um menino que chegou aqui na manha. Sous-chefe. Revelação, hein? Aqui nós temos o chefe e ele é sous-chefe. Chegou aqui sentadinho ali, ficou lá uns meses ali Matheus embaixo. A gente achando que naquela fica, não fica, ficou. E a gente acredita que Deus tem honrado ele, né? Tem o esforço dele. E não só o Matheus, mas também tem os outros meninos que ajudam a gente aqui, né? Eu vou dar uma puxada de sardinha aqui para a base. A gente tem o Luizinho também, que está há muitos anos com a gente desde o começo. Ajudou muito, foi muito mão na roda. Acho que foi o primeiro que... Rapaz, que o Luizinho, teve o Luizinho, pra quem não sabe, cara, o Luizinho sustentava a gente. O Luizinho pagava a passagem pra gente. O Luizinho era o cara que tinha emprego. Foi o primeiro cara que tinha emprego e que sustentava a gente. A gente ia pros ensaios da Sandra, era ele que pagava a passagem de todo mundo. Então, Todo mundo, assim, todo mundo, ele fala assim, não é nós três aqui não, era mais uns 3 aí, ó. Tá. Inclusive foi o primeiro que teve tudo aí, né? Acho que tirou carteira. Primeiro, não sei se foi o primeiro que teve Não, carro. carteira não. Carteira não. Não? Eu tirei primeiro que ele. Acho que foi o instrumento, assim. Sim, o instrumento. sim. Ele comprou um violão e tal. Então, por ele ser mais velho, a gente tinha um respeito muito grande, assim, Sim. que a gente tem até hoje. Aí vem os meninos que chegaram aí. Veio o Paulinho, que está com a gente tem um tempo aí. Deixou a igreja dele lá, veio. Tá congregando com a gente aqui. Vitor. O Vitinho também, caramba, Vitinho. O Vitinho também foi na mesma pegada de vocês dois aí, Foi. de lá. De sair de outra igreja pra vir pra cá. Foi. Meio que naquela. De lugar longe, né? É. Lugar longe. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Vitor tocando. Foi numa agenda que a gente foi fazer lá no Pastor Silas, na M-Norte. Não é nem menor. Eu fui nessa agenda. Tava? Tava, eu toquei batera. Mano, a gente chegou lá na hora do zinho da harpa. Foi. Mano. Fenômeno. Quem tocava baixo era o Vinícius. Vinícius tocava com a gente aqui. Vinícius, né? Verdade. Mano, o baixo comendo no zinho da harpa. Eu falei, cara, o que é isso? Me pode. E era o Vitor Me pode, é? tocando pra caramba. Eu falei, caramba, mano. Então, tipo assim, já tinha... Desde esse dia já ficou aquela admiração. Caramba, moleque bom, velho. Tem tempo que eu não vejo alguém tocando um baixo assim, da harpa assim. O Vitor tem um dom especial. Eu e o Vitor, Tem. mano, sensacional. A gente queria deixar um abraço aqui pro Vitor também. O Vitor também se casou, né? Vitor Hugo. Foi morar meio longe, mas ele é nosso aqui e a gente não abre mão, não. Um abraço para ele, para a Larissa. Aí veio, eu já falei do Paulinho, né? Paulo Vinícius. Tem o Paulo Vitor. Paulo Vitor, agora mais recente, né? Celso. O Celso também na guitarra. Davi Daniel. Davi Daniel é cria daqui também, né? É. Sendo criado no ministério. Davi Daniel, peguei no colo. Peguei no colo. Bota De fralda, a gente ia lá por casa do Tiaguinho. Tiaguinho também, que fazia parte com a gente. Né? O Tiaguinho tocava trompete, depois cantava, aí ele saiu do ministério. Tá aí. Um abraço, Tiagão. Caramba, mano. Então, tem muita história. Hoje muitas pessoas veem, né, os meninos hoje aí, pelos congressos, uma Deb e outros. E
a gente está contando aqui um pouquinho de como é que era a história lá no começo, o que a gente lutou para que a coisa chegasse onde tem chegado hoje, né? Eu, particularmente, eu tenho andado muito por aí, né? Não só aqui em Brasília, mas em muitos lugares aí, outros estados, e vejo o reconhecimento que isso aqui tem pelo Brasil, e não só no ministério, não só na Assembleia de Deus, Glória a Deus. mas outros ministérios. Estive agora lá em Recife, o pessoal da Igreja do Nazareno, que é uma igreja muito conhecida no Brasil. Tinha gente que conhecia a gente aqui. Para quem não sabe aí, o Oséias é tecladista da Alma Deb, aqui da Deb da igreja, e da Rebeca Carvalho aí, hein? Pesado. Então, rapaz, tá achando o quê? O homem não é fraco não, rapaz. É o Vai Pete, ver. é o Black Pete, mano. Mas já fez parte do Ministério Ipiranga. Qual foram os outros? Rapaz, Já Tem tocou com Kleber Lucas, Marquinhos Marquinhos Gomes. Gomes. Tem uma bagagenzinha aí pesada. Um tempinho aí. a gente também andou com o pessoal da Discoprese. Descoprese. Então, Eli, o próprio o Eli, Eli no começo, Soares, né? caramba, Bem no esse, começo. né? Foi uma das primeiras bandinhas aí do que o Eli tinha aqui, que vinha... Quem mais assim que a gente caminhou um tempinho? A Mariana Valadão também. Mariana. Inclusive amanhã, deixa eu estar acompanhando ela aqui. Enfim, então, o que eu estava falando, tipo assim, a gente vai em muitos lugares e o pessoal conhece. Então, tipo assim, graças a Deus, né, em primeiro lugar, mas, tipo assim, esse trabalho não seria reconhecido, talvez, assim, visto, né, se não fosse o trabalho que o Dourado faz hoje, que o Léo vem fazendo ao longo dos anos, que o Anderson está aqui, e que a equipe toda vem fazendo, né? Isso não é para a gente se crescer, para a gente se vangloriar. Porque eu acredito do pessoal que tem aqui, a gente não tem isso, assim. Igual a gente está falando, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais ali pelos bastidores. Não, deixa os meninos aí. Não é nem porque não quer fazer, porque igual o Dourado falou, que tem o bichinho, né, da televisão, quando é picado ali pelo bichinho da televisão, é para sempre. Da mesma coisa, É quem toca. essa área aqui na igreja, a área da música. Às vezes você tem um outro chamado, mas aquilo ali sempre fica aceso, né, no coração. E você quer zelar por aquilo. Tem uma pessoa que está em nosso meio aí que ele, depois que ele foi consagrado, ele disse que nunca mais ia tocar, mas tá que toca aí. Não é só Raila? Só Raila já foi. Ixi. Já tá em espírito e em verdade. Negativo. Eu só toquei, gente, ó, no seminário da harpa, porque não tinha baterista. Aí quando eu tenho, nem chego lá perto. Mas é assim mesmo. Quando falta, Quem a gente acredita? não pode deixar né? Não vai. Então, cada um aqui se vira, né? Por exemplo, se faltou o tecladista, eu vou lá e Vai toco. lá. Não tem problema Ele não. vai tocar tudo. Mas é isso. Meus amigos, pessoal, esse foi o nosso primeiro, cara. Primeira gravação aqui. Tem mais gente que vai estar aqui, que a gente quer que esteja aqui. Sim. E, pô, estou muito feliz de estar aqui com o Eliel, estar aqui com o Oséias. Tem mais gente que podia estar aqui, mas assim, os caras sabem aqui, cara, que foi um... Já são agora que já é madrugada aqui. É madrugada. Ainda. Eita, fé. Então, muito feliz. Você que ficou aí até agora, acompanhando a gente aqui, essa resenha aqui. Aqui foi só um começo, tá? Você que está nos vendo aí agora, esse aqui é só o começo, tá? A gente aqui foi só uma introdução para a gente se apresentar, mostrar quem é cada pessoa que está aqui, entendeu? Então, isso a gente vai estar falando aqui sobre tudo, sobre a igreja, sobre os bastidores, sobre o ministério, sobre como chegaram aqui. E eu quero que você se inscreva no nosso canal aí, da Deb TV, tá? Procure aí saber, chama, divulga e compartilha esse vídeo aí com as mais pessoas aí. E aí, pessoal, gostaram da conversa? Muito legal. Muito bom relembrar de coisas que a gente, devido a tanta correria, tantas coisas que vão passando assim, alguns detalhezinhos de coisas outras assim que foram importantes, a gente acaba, né, esquecendo, Com certeza, deixando passar.
E trazer isso de volta à memória é muito legal, muito edificante, porque mais uma vez a gente vê que nós não somos nada. Mais uma Exatamente. vez a gente vê que não é por nossa vontade, não é pela nossa força, mas é porque Deus é quem faz. Se não fosse Deus, a gente é nada, é um nada. E a gente vê que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, né? Através das nossas vidas também, né? É como é gratificante saber que nós fomos e continuamos sendo instrumentos nas mãos de Deus. Amém. E que isso perdure, não o fato de fazer isso ou aquilo, mas que nós continuamos a ser instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele faça em nossa vida o que Ele quer fazer. Seja para alcançar vida, seja para... Enfim, o principal objetivo eu creio que é esse, né? É verdade. Mas seja para transformar, para edificar, para que nossa vida seja um testemunho. Porque... Por quê? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm o desejo de fazer alguma coisa na casa de Deus, mas às vezes ficam limitados. E o que eu quero dizer é, não se limite, não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, porque às vezes a igreja não tem condição, ou porque às vezes... Não deixe de fazer. É a persistência. Aqui por várias vezes nós tivemos várias limitações, mas a gente insistia. Por quê? Porque a gente sabia que Deus... Porque uma coisa que eu sempre tive essa frase na minha mente. Você vê na televisão, você vê tudo que o pessoal faz lá fora, no mundo, é tudo do melhor. Com excelência, né? Tudo com excelência. E é pro diabo. E eu acredito que deveria ser o contrário. As coisas de Deus, elas têm que ser levadas a sério. Com certeza, tem que ser levado muito a sério. Mas acima de ser levado a sério, tem que ser feito com excelência. Não estou falando para ser o melhor. Não, eu não sou o melhor, nenhum dos melhores. Mas assim como o Dourado não é o melhor, nenhum dos melhores, nem o Pete. Mas uma coisa que nós temos que ter na cabeça é, mesmo que não seja o melhor, você tem que dar o seu melhor. Porque o seu melhor é a sua oferta a Deus. Se Deus te deu um dom, use esse dom para adorar a Deus. Use esse dom para edificar. O meu dom é fazer uma mix legal no PA, por exemplo. Amém. As pessoas estão conseguindo entender a palavra ou entender um louvor. Por quê? Porque Deus te deu o dom para que você consiga fazer um som audível. Uma coisa que as pessoas consigam entender e adorar. Entendeu? Então, não queira ser o melhor, mas queira dar o seu melhor para Deus. Essa é a minha palavra. E você, Oséias? Considerações finais aí, meu amigão. Cara, eu queria dizer o seguinte. Falando aqui, sempre estou me referindo à parte dos músicos, né? Que é isso. A gente serviu muito tempo, serve até hoje e vai continuar servindo até onde Deus quiser e do jeito que Deus quiser, né? E não é só a questão de músico, tem muito isso na cabeça. Muita gente pensa que o cara só vai na igreja para tocar e tal. Aqui a gente bate muito na tecla de que tem que congregar, independente de estar tocando ou não. E, assim, a gente, igual o Léo falou, se você for fiel, Deus vai ser fiel contigo. Sim. Isso é fato. Eu me considero, tipo assim, uma prova viva disso. Igual o Léo falou no começo aí, às vezes a gente recebe muita proposta, muito convite, mas eu tô falando de mim, minha vida pessoal particular, eu tenho como é que se diz, uma linha de raciocínio na minha vida e que eu tento ser fiel a isso. E eu acredito que Deus tem sido fiel comigo nisso. Então, tipo assim... Com certeza. É uma coisa que eu queria deixar para o pessoal. A outra coisa é... A gente está aqui falando, contando aqui um pouco da nossa história, mas a gente está aberto a ajudar, né? A ajudar aí
a gente tem o nosso ministério, onde as pessoas conhecem mais, mas não só no nosso ministério, a gente vê pessoas de outro ministério vindo atrás, procurando, tipo assim, melhorar também. Por quê? Porque tá vendo que aqui tá saindo um trabalho legal onde eles querem chegar também. A gente fica até feliz com isso, porque, igual a gente falou internamente, lugares que foram referência para a gente a vida toda, Sim. hoje vem atrás, assim, para pedir uma ajuda. Você fica assim, caramba. Você vê, né? Então, Isso é gratificante, né? gratificante. Você fala assim, Com poxa, certeza. vale a pena, né? Não é que valeu não, né? Porque É. vale a pena demais, assim. Não, isso não faz com que ninguém aqui se sinta maior por causa disso, né? Igual a gente está falando aqui de ajudar, você que está vendo aí, assistindo a gente aqui, se você tiver uma necessidade de uma melhoria na sua igreja, principalmente se for do nosso ministério, manda uma mensagem, manda ali um direct. Tá nessa aqui, você pode dar um recado para essa aqui. Estamos aí Essa para aqui. servir. A gente está aqui, vocês têm acesso a Para mim, ajudar. É um reino. Dourado, Eliel, nesse mundo hoje de internet, né? Tudo é mais fácil. Às vezes o pessoal fica meio assim com a gente. Ainda, querendo ou não, ainda rola aquela coisinha de sede, não sei o quê. Cara, mas a gente é isso aqui que vocês estão vendo. A gente contou um pouco da nossa história, que com certeza é a mesma de muita gente que está aí, né? Então é isso. Isso aí. Deus abençoe. Pessoal, Vamos nessa. muito obrigado por vocês terem assistido a gente aí até o final aí. Compartilhe esse vídeo aí com mais gente aí e segue a gente lá, tá? No Instagram também lá, a Deb TV Oficial, e no YouTube no canal da Deb TV. Beleza? Nós aguardamos vocês no próximo aí. Se Deus quiser, se Jesus não voltar. Não? Obrigado, Pete. Obrigado, Eliel. Tamo junto. E vamos estar aqui Deus abençoe. toda semana, a partir de agora, toda semana a gente vai ter aqui uma pessoa especial aqui. Todo mundo que vem aqui é especial. É isso aí. Se você quiser vir aqui, manda um recado pra gente e a gente grava aí com você aí. Beleza? Um abraço. Isso aí. Até mais. Deus abençoe. Valeu, valeu, valeu.